Bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos na nossa Assembleia Geral. A Assembleia Geral de hoje terá como hoster o nosso diretor executivo adjunto financeiro administrativo, compliance e muitos outros assuntos, Jorge Lima, nosso querido amigo. E vocês receberam nos e-mails de vocês, todos aqueles que estão aptos, de acordo com o estatuto, para votação na Assembleia, um e-mail com o link, o mesmo modelo que a gente votou nas assembleias anteriores. Porém, gostaria de pedir a todos que permaneçam, porque a gente está aproveitando a oportunidade da Assembleia, que o Jorge vai explicar os pormenores das micromudanças necessárias, burocráticas, para atender um contexto nacional, brasileiro, não por nossa, digamos, por nossa vontade. Mas vamos aproveitar para atualizá-los dos avanços internos e de algumas novidades aí que a equipe, a nossa diretora de comunicação, vai nos compartilhar. Obrigada por terem vindo, Jorge, a palavra é sua. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Como a Soma falou, a ideia hoje é a gente fazer essa Assembleia Geral Extraordinária, por um motivo de força maior aí, alguns ajustes finos que a gente precisa fazer como instituição e como é determinado no estatuto que o nosso arcabouço legal aí para avançar e seguir atuando aí com o nosso querido Riogov. Acho que só para passar um pouco para vocês a agenda, então a introdução aí pela Suelma, eu vou trazer logo mais o Diego para dar um update sobre o planejamento estratégico, algo que a gente colocou no nosso planejamento aí de instituto, dentro dos eixos, e ele vai trazer uma palavra de atualização para a gente. Logo mais eu vou apresentar para vocês também o que tem sido o objeto de trabalho da nossa diretoria administrativa e financeira. E também a gente, quando for em torno de 9h30, a gente faz uma parada para iniciar a apresentação do que está sendo votado, para vocês terem a possibilidade de revisar com a nossa diretora jurídica, Gabriela. Logo após, também ela vai fazer um pouco a apresentação do que ela tem, o que tem sido a dedicação aí da diretoria jurídica. E na sequência, finalizando, a nossa diretora de comunicação, Gisela, vai apresentar aí o que tem sido também o bom trabalho aí da nossa área de comunicação, em função de algumas mudanças que ocorreram aí também nesse primeiro semestre. Sem maiores delongas, acho que a gente pode começar, Diego. A Márcia está coordenando a apresentação. Eu peço para ela para a gente, enfim, começar aí com a sua parte da apresentação, e passo a palavra ao Diego, que, enfim, além de conselheiro do IROGOV, ele tem liderado aí com bastante afinco o nosso planejamento estratégico. Diego, por favor. Obrigado, Jorge. Bom dia a todas e a todos. Eu vou falar, então, rapidinho uma atualização para vocês sobre o planejamento estratégico. Eu vi aqui na lista de participantes que nós estamos com vários associados que participaram dos workshops, iniciais aí do planejamento. Então, acho que é importante todo mundo ter a visão de onde a gente, de onde nós estamos e por que nós demoramos um pouco mais do que nós pensamos inicialmente. Márcia, se você puder, por favor, passar para o próximo. Então, para dar uma visão assim, panorâmica, do processo que a gente já percorreu, a gente está aqui embaixo, na parte de baixo do slide. Me desculpe que eu até coloquei a data de 17 e não de 18, mas a gente está, nesse momento aqui da Assembleia Geral Extraordinária, é o penúltimo momento do planejamento. Nós estamos na fase final dele. Então, nós começamos o planejamento em março, a preparação do planejamento em fevereiro, março. Fizemos um kickoff com a pesquisa com os associados em abril. Depois fizemos um primeiro workshop de alinhamento estratégico. Depois fizemos um segundo workshop, aí já no processo em si do planejamento, em que a gente discutiu os cenários
futuros da profissão e debatemos qual seria o propósito do Helgov dentro desses cenários e acordamos um texto, né, para o propósito. Na sequência, a gente teve 2 oficinas com os associados para construir os OKRs, os objetivos e os resultados-chave do Helgov para os próximos 5 anos. E aí nós entramos numa etapa mais interna, que durou um pouco mais, que esse workshop 3 que está aí na tela, que foi o processo de validação de tudo que a gente construiu com os associados pelo conselho. E isso demorou um pouco mais porque a gente teve que entrar com o conselho nos detalhes de cada um dos objetivos que foram discutidos e pensar como que esses objetivos alterariam o nosso processo de funcionamento, né? Então, isso levou algum tempo para a gente fazer essa amarração com o conselho, mas concluímos essa etapa. Agora estamos na Assembleia Geral extraordinária para dar essa atualização para vocês, e a próxima etapa do planejamento e última vai ser uma etapa de novo com os associados, em que a gente vai trazer, com base naquilo que a gente já discutiu e acordou, né, de propósito, de objetivos e resultados chaves, a gente vai trazer quais são as ações que nós vamos ter que tomar nesse horizonte de 5 anos para implementar esse planejamento. Então, algumas ações vão ser iniciadas ainda na nossa gestão, se tudo der certo aqui no início a partir do início de setembro, e vai até junho do ano que vem, e aí as demais ações deverão ser continuadas pelas 2 gestões subsequentes. Então, a gente está nessa fase final, estamos preparando o material para fazer esse convite para vocês, fazer esse último workshop para discutir as ações necessárias, e aí a gente faz a entrega do planejamento, e aí vem a parte realmente mais difícil, que é colocar tudo em prática, né? Quer dizer, tirar do papel todo o planejamento que foi desenhado e começar a implementar as ações. Então, esse é o panorama geral. Márcia, por favor, se puder passar. Isso daqui é só para dar para vocês uma dimensão do esforço que a gente tem feito nesse planejamento. A gente já concluiu 8 etapas dele, nós estamos faltando só essas 2 finais relativas às ações. A gente já teve, lá do início até agora, 48 encontros, então uma série de reuniões de trabalho, entrevistas com o conselho, reuniões preparatórias, oficinas com os associados, oficinas com o conselho e as apresentações nas assembleias. Tivemos 10 ações de comunicação e agora, na verdade, até já passamos aqui as 70 horas de trabalho acumulado em torno do planejamento. Então, isso é para dar para vocês uma dimensão do esforço que a gente está fazendo para deixar um planejamento que faça sentido e que seja de longo prazo, né, para o Helgov. Próximo slide, por favor, Márcia. E aí, 2 últimos slides finais aqui para relembrar com vocês. Esse foi o propósito que a gente pactuou, né? Então, o propósito do Helgov é produzir e difundir conhecimento com foco em relações governamentais e políticas públicas, então, nesses 2 grandes temas. E aí um foco mais específico relacionado à profissionalização da atividade, o aperfeiçoamento das relações público-privado, promoção de boas práticas regulatórias e debate de políticas públicas horizontais. E, ao fazer isso, fortalecer a reputação do profissional, né? Essa foi uma longa discussão que a gente fez em 2 oficinas, né? Em 2 reuniões, 2 workshops. E esses são os objetivos chave que nós também pactuamos, né? Então, um objetivo de transformação que tem a ver com o profissional, a empresa e a profissão. Esse seria o nosso impacto, né, na sociedade. Um objetivo relacionado à produção e difusão do conhecimento, que é o objetivo central do Think Tank. Um de formação de rede, um de comunicação e marketing, e aí a parte mais operacional das receitas e despesas e da gestão em si. Tudo isso foi pactuado, a gente já desenhou o processo novo principal de funcionamento do Helgov com o Conselho, e a gente vai trazer tudo isso para vocês, mais as ações para discutir com os associados no próximo workshop. E aí encerramos o planejamento, fazemos a entrega e partimos para a implementação. É isso que eu queria
compartilhar com vocês. Eu passei um pouco rápido, depois quem tiver alguma dúvida ou interesse específico, eu estou à disposição para conversar bilateralmente. Obrigado, Jorge. Obrigado, Diego. Excelente update aí sobre o nosso planejamento. E, de fato, é um trabalho extensivo que tem sido feito e com certeza trará bons resultados aí para o nosso instituto, né, ter essa visão de médio e longo prazo, né? Bom, pessoal, passando aqui um pouco para a minha seara aí, administrativo e financeiro, compartilhar com vocês alguns dos avanços que a gente tem feito aí ao longo do ano, né? Já se passaram 6 meses aí desde a última, enfim, no início do ano, e acho que a última vez que a gente conversou foi na Assembleia no começo do ano, mas só para passar um update para vocês, ao longo desse semestre a gente teve a eleição do Conselho Fiscal, um conselho que está super compromissado, né? A Kelly, o Lucien, o Renato, a Mariana e Benício, não, esqueci o nome dele, desculpa agora se eu estiver aí, mas não me falha a memória. Bernardo e o Bruno, isso, obrigado pela ajuda. E a gente teve uma reunião muito bacana, um pessoal que questionou bastante, a gente mostrou os resultados financeiros do RioGov, e a partir dessa primeira reunião foi sugerida aí uma auditoria, uma espécie de auditoria externa, foi pro bono, propiciada aí pelo Lucien, e nela foi elaborado um plano de ação. Queria trazer um update aqui para vocês, que é super relevante e alguns temas, inclusive, até inéditos aí dentro da gestão financeira do próprio RioGov, tá? Então, esse aqui é um pouco compartilhando com vocês, né, dentro da transparência, dentro do nosso compromisso aí com o associado. Na esquerda temos aí um pouco a observação que foi feita pela auditoria, e à direita ao plano de ação que já foi feito e entregue, tá? Bem, após revisar extensamente as nossas contas, a auditoria pro bono externa, ela verificou que existe um normativo, né, da área contábil, que para todo instituto, para toda organização, a liderança teria que anotar, né, as horas voluntárias dentro desse processo, né? Então, foi algo que foi observado, né, foi identificado, teve ali uma bandeirinha, né, de melhoria, e a gente observou e atentou a esse tema. Eu vou explicar para vocês como é que a gente encaminhou esse tema dentro dessa auditoria e implementamos já essa melhoria. Outro tema também que foi observado é essa questão da gestão dos pagamentos e comprovantes de notas fiscais. Então, assim, a gente, obviamente, com essa mudança de escritório para home office, né, então muda, né, a dinâmica, a rotina, a gente teve que reinventar aí também, sobretudo a Márcia, que faz o controle diário aí das notas, tal, dos pagamentos. Então, a gente já temos um novo processo e ele está sendo observado a partir desse ano. Márcia, próximo. A questão também de definição do processo de manutenção e arquivamento, né? Então, a gente aproveitou esse home office aí, né? Vários dos documentos do RioGov, não apenas do exercício da nossa gestão, mas também para trás. Então, fizemos um inventário de todos os documentos desde a criação do RioGov, né? Isso está tudo documentado, empacotado, e em breve estará no nosso futuro escritório, aí, quando a gente puder retomar as atividades, né? Com o avanço aí da vacinação no nosso país. Melhoria de gestão também de caixa interna, então algumas coisas, alguns pagamentos pequenos que são exigidos aí em função da nossa dinâmica, né, conselheiros em Brasília, São Paulo, então a gente teve que se ajustar também a essa nova dinâmica para cumprir os pagamentos do caixa pequeno e não gerar algum empecilho trabalhista para o RioGov no futuro. E também a mesma coisa com a questão de pagamentos e obrigações tributárias e trabalhistas. Foram algumas pequenas observações aí, mas já foram todas atendidas aí, enfim, com relação ao estagiário e a Márcia assinarem um recibo no final de cada mês, né, ser guardado por 5 anos. Então, algumas melhorias do ponto de vista operacional foram implementadas. Próximo, Márcia. Vamos trazer um pouco aí como é que está a saúde financeira do nosso instituto, né, nesses primeiros 6 meses do ano, né? Então, a gente tem aí uma contribuição de todos vocês, né, super importante. A anuidade, que é a principal receita hoje do Instituto, né? O trabalho voluntário está em asterisco aí, toda a hora extra que a liderança do RioGov, seja os conselheiros, as diretorias, tem doado, né, para o Instituto de maneira voluntária, e a gente está agora, de certa forma, contabilizando isso no nosso demonstrativo.
E aí, o resto são despesas operacionais, né, administrativas, né, manutenção do Helgov, a gente tem uma sede, ainda que virtual, mas, né, a gente tem um endereço, e, enfim, e um pouco o resultado aí do primeiro semestre de 2021. Márcia, próximo. Bem, aí um pouco mais em detalhe, isso aqui foi encaminhado para vocês, o Conselho Fiscal já, enfim, já revisitou esses números. Obviamente, nosso encontro anual para aprovação de contas, ele acontece estatutariamente no início do próximo exercício, então isso aqui é um pouco mais para a gente acompanhar, para não ficar acumulado, né? Márcia, o próximo, por favor. Aí também um pouco o breakdown, aí, o detalhamento das nossas despesas, quanto custa a Assembleia, o dia a dia aí, folha, enfim, os pagamentos dos benefícios dos nossos colaboradores e outras são as despesas administrativas aí que a gente tem tido, e pela primeira vez entrando aí no demonstrativo as horas voluntárias. Enfim, aí despesas do dia a dia, material do escritório, e é um pouco como que a gente definiu também para vocês, com base na norma, como foi sugerido pela auditoria externa e alinhado aí com a nossa contabilidade, como é que seria o prorata aí de quantas horas cada conselheiro, né, cada diretor cumpriria aí, e foi determinado o valor de um salário mínimo, vai facilitar um pouco a vida da própria contabilidade. Então, isso está sendo agora incorporado ao nosso demonstrativo, e a gente não recebe esse valor, tá, gente? É só um trabalho voluntário para mensurar e deixar aí nos nossos demonstrativos financeiros. Bem, e aí um pouco também trazendo a transparência para vocês aí do que tem sido o nosso orçamento aí para, como é que se diz, a gente detalhar o que tem entrado de receita e despesa e um pouco a previsão de como é que a gente vai encerrar o ano, para vocês terem uma ideia de como funciona o caixa do Helgov. E aí, só destacar alguns eventos, obviamente, a gente teve o patrocínio em julho do Anuário Origem, né, que vai sair agora em novembro. Enfim, temos uma publicação esse ano também que vai sair em breve, que é o livro Helgov sobre a ótica feminina. Enfim, e aí já alguns compromissos financeiros para o nosso congresso, que vai ser no ano que vem. A gente está super animado e temos uma equipe super dedicada para, enfim, que está trabalhando o congresso, e a gente, enfim, tem um parceiro super estratégico aí, que é a Anshan, que vai nos ajudar aí para o ano que vem, no formato ainda a ser definido, mais híbrido e virtual, certamente, para que todos possam participar. Próximo, Márcio. E aí um pouco, enfim, só para finalizar a parte administrativa também, a parte financeira, desculpa, o nosso caixa hoje, tá? Então, tudo que a gente tem aplicação hoje do Helgov, né, as contribuições que a gente vem administrando, vem reinvestindo esse valor em detrimento de que esse rendimento seja revertido ao Helgov. Próximo, Márcio. E aí eu vou entrar na minha parte final, só para mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito, mais granular, porque no final do dia acaba aparecendo mais os eventos, a parte de comunicação, mas tem sim um grande trabalho que tem feito aí de bastidor, aí de back-office, aí de melhoria, que eu acho que vale a pena também passar para vocês aí uma atualização. Então, obviamente, gestão de documentos, isso é uma coisa que foi uma proposta, né, foi um compromisso que a gente assumiu quando da entrada aí da diretoria. A gente teve a contratação, apoiamos a área de comunicação com a nossa estagiária Camila, todo o registro documental, toda a parte que exige cartório, né, essa parte foi executada aí também no primeiro semestre. Tivemos a Assembleia em março, então toda a preparação, né, o pós a Assembleia, que é tão importante quanto a execução da própria Assembleia, né, para que toda a documentação seja aprovada em cartório, né, que a gente tenha um de acordo aí da legislação brasileira. Como eu falei, a primeira reunião do Conselho Fiscal, então tivemos a aprovação de contas com essa auditoria, enfim, e aí um pouco também do dia a dia inventários, a gente teve a questão dos equipamentos também, acho que é importante, né, o termo de uso dos nossos colaboradores. Temos aí também observado, né, muito próximo como é que vai ser a nossa retomada em termos de escritório. Então, hoje a gente estava no escritório virtual, que era tão somente um endereço para existir para fins de correspondência, para fins de atendimento à legislação. Hoje a gente está no momento de transição, um momento híbrido. A gente tem um escritório, né, e é um pouco da mudança que vai ser apresentada pela Gabi. A gente precisou ampliar aí o nosso a nossa qualificação fiscal para atender as novas
atividades do IROGOV, como publicações, cursos, então isso tem um pouco a ver com a Assembleia de hoje, e a gente já está monitorando de perto, porque, enfim, após a vacinação dos nossos colaboradores, a gente pensa, sim, em retomar o escritório físico, para que a gente tenha um espaço, né, onde a gente consiga desempenhar de forma plena o nosso dia a dia. Márcia, por favor, próximo. Aí um pouco também do que a gente tem colaborado aí com as outras áreas, né, os outros eixos. Acho que a nossa área tem sido vigilante aí em termos de otimização do recurso financeiro, otimização do recurso do nosso instituto e sempre apoiando aí as nossas causas, os nossos projetos, né? Então, um pouco deles, a questão do ONU Mulheres, Pacto Global, o próprio Congresso, toda essa parte de viabilização, né? Uma publicação, a gente pega o livro para ler, mas até ele nascer, tem todo um cadastro, um registro, né? Gráfica, então isso tudo foi apoiado junto com o pessoal. Também revisão de vários termos de parcerias que a gente tem aí, né? Não vou dar nenhum spoiler, mas a gente vai ter outras parcerias se desenvolvendo aí no segundo semestre, vocês vão perceber. E, obviamente, o Lobby Social, a gente renovou com eles, é um projeto super importante aí que tem essa visão de acolhimento, né, das várias regiões aí do nosso país. E, por último, a gente também está reformulando aí uma proposta de trazer um novo site, né, que ele seja mais interativo, ele seja mais comunicativo como associado, a gente consiga capturar isso para quem quer ser associado e aproveitar ele para que ele seja, de fato, o portal de disseminação do que tem sido feito no IROGOV e principalmente desses eventos que vão vir, né, para que enfim, os patrocinadores consigam entender melhor o que é o IROGOV, consigam acessar lá o próprio toolkit, né, de comunicação, de apresentação, de venda, de captação do nosso instituto. E acho que o último slide também, só para colocar aí, uma perspectiva para vocês. O ano passado a gente aprovou a primeira política de gestão de fornecedores e compras. A gente acabou não satisfeito, fazendo uma segunda versão, ela está no forno aí, vai ser apresentada em breve para vocês, e isso vem junto com esse edital, garantindo, assim, sempre a transparência, a visibilidade, né, para que todos participem, todos possam ter acesso, né, o IROGOV só tem a ganhar quanto mais conhecido e mais reconhecido ele for como um instituto, como um parceiro, né, como, enfim, a divulgação toda aí do nosso trabalho. Enfim, a gente tem um desafio ainda de estrutura de dados, né, então, assim, a gente é um instituto que ele está passando por uma transformação, né, então ele veio de um tema pequeno, ele veio evoluindo, né, com 10 associados lá atrás. Hoje a gente está num porte de 222, então veio a LGPD, então a gente está se adequando à realidade, então o IROGOV vai ter sua política de proteção de dados, isso vai, né, dar uma tranquilidade para todos os associados e principalmente para quem está aqui, né, no dia a dia operacionalizando, então acho que isso é importante para que vocês percebam o grau de detalhe que a gente está vindo, né? A LGPD vai ser parte do IROGOV também, né? Então a gente precisa proteger os nossos dados, dos nossos parceiros, dos nossos associados e também que sejam respeitados pelos nossos fornecedores. Outra política que também está no forno e vai ser apresentada em breve para vocês é a política de benefícios, né? Então, o IROGOV, né, acho que pela sua visibilidade, ele tem atraído cada vez mais diversos institutos, parceiros comerciais que têm interesse em acessar o IROGOV, têm interesse em acessar vocês, associados. Então, como é que a gente consegue traduzir isso numa política que, olha, uma bonificação por um serviço, por um produto ao nosso associado, então isso vai ser, obviamente, detalhado numa política. E outras coisas que a gente tem visto também como desafio, a própria gestão financeira, né? Então, me associei ao IROGOV, eu vou lá, preencho formulário, como é que eu pago, como é que isso fica, né? Se eu quiser entrar no login específico para acompanhar como é que tem sido a minha participação. Então, acho que tudo isso a gente também vai passar por uma transformação, da gente ter aí uma ferramenta mais integrada, mais holística, que o associado ele consiga entrar no seu cadastro e ver, entender um pouco como é que está a sua associação junto ao IROGOV. E também nosso desafio aí de sempre estar se reinventando e buscar sempre atendê-los de uma maneira melhor, né? A gente tem sempre buscado aí como formas e ferramentas de trazer o associado para o dia a dia do IROGOV, e sem dúvida vamos ter novidades aí para o segundo semestre, e logo isso será apresentado para vocês.
Gente, a gente tem uns 4 minutinhos aí até a próxima, até a vinda da... Oh, desculpa, Márcio, eu esqueci dos nossos eventos. Só comentar um pouco para vocês. No primeiro semestre também foram feitos vários eventos organizados aí pelo HellGov, pelos parceiros. Obviamente, Matriz Stakeholders, que foi um que teve bastante adesão aí com o interesse, né, dos associados. Acho que também essa questão aí de como é que a gente tem feito nossa atividade remotamente, como é que a gente está se preparando aí para o híbrido ou para o físico, né? Como é que vai ser agora no segundo semestre, primeiro semestre de 2022. A questão de temas também, acho que sempre faz parte da nossa atividade, né? Acho que cada vez mais trazendo essas pessoas, esses especialistas e essas personalidades aí que tragam um debate produtivo para o HellGov. E, obviamente, o último, recentemente, foi sobre a carreira de relações governamentais. Então, são alguns eventos aí que a gente teve em destaque no primeiro semestre. Obviamente, no segundo semestre teremos muito mais. E, enfim, nossos eixos e área de comunicação já estão trabalhando aí para que vocês possam usufruir como benefício de associados que são do HellGov. Bem, temos 2 minutinhos aí, eu gostaria de já trazer aí a Gabi para que possa se apresentar. A gente, a partir de 9h30, começa a votação, a gente já tem um quórum aí de 35 participantes, e, enfim, o link que vocês já receberam por e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não receberam, por favor, comentem aqui no chat ou mandem no grupo dos associados. Eu peço para a Márcia e a Camila darem uma olhada aí se alguém precisa de alguma ajuda. Enfim, a gente abre um pouco também mais para o final, aí depois da apresentação da Gisela, da Diretoria de Comunicação, um espaço para perguntas, sugestões, né, qualquer manifestação por parte dos nossos associados. Gabi, você já está conectada? Estou aqui, Jorge, ouvindo todas as coisas que a diretoria executiva fez. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Só reforçando, meu nome é Gabriela, sou diretora jurídica do HellGov. Eu, o Jorge e a Márcia, a gente trabalha bastante juntos. E essa parte aí de liberar, né, que todos esses eventos aconteçam, a gente passa aqui pela diretoria jurídica. Pode passar, Márcia. A pauta hoje em votação, que a gente chamou aqui vocês, é por conta da alteração do endereço da sede para obtenção do IE. Por quê? Devido à ampliação da finalidade do HellGov, como a gente aprovou na Assembleia de março, e preparando o Instituto para outras modalidades de serviços, né, conforme a gente aprovou, a gente teve uma necessidade de um ajuste do endereço atual, para um conjunto sala que tivesse liberação junto à Secretaria de Fazenda de São Paulo, a obtenção da inscrição estadual do Instituto. E aí, por isso, é uma mudança simples, mas ela precisa passar por votação. A gente muda do conjunto 111 para o conjunto A4. Esse o dispositivo que vai estar em votação aqui na Assembleia, e eu peço atenção a vocês, é uma mudança necessária, a gente precisa fazer ela, justamente porque a gente aprovou um monte de novas funções aí para o nosso Instituto, a gente precisa dessa adequação. Pode passar, Márcia. A gente fez um resumo aqui das alterações aprovadas na Assembleia de março, justamente para lembrar para vocês o que foi aprovado ali, né? Então, número 1, primeiro nós mudamos o endereço da sede, atualização do novo endereço, a gente estava num outro endereço e mudamos para esse novo coworking. Ampliamos também a finalidade do HellGov, preparando o Instituto para modalidades de prestação de serviços associados, incluindo cobertura para publicação e comercialização de livros e outras publicações próprias. A gente também ampliou a possibilidade da presidência da mesa e a convocação de assembleias. Essa mudança aqui em específico foi para facilitar o trâmite e a burocracia dentro do HellGov. O quarto foi a inclusão de artigos específicos para a eleição do Conselho Fiscal. O quinto foi a inclusão do parágrafo que trata da substituição
no caso de vacância de 1 a 3 conselheiros do Conselho Deliberativo. Então, caso algum dos membros saiam do Conselho Deliberativo de 1 a 3, a gente trouxe algumas possibilidades de votação e de substituição dessas pessoas. Também incluímos a diretoria executiva adjunto no estatuto e a gente atribuiu poderes a ela. A gente também detalhou especificações e vigência do mandato do Conselho Fiscal, ele passa a ser coincidente com o mandato do Conselho Deliberativo. Também ampliamos o escopo das receitas do RELGOV, para a gente preparar o Instituto para recebimento de outras receitas e também aumentar a sustentabilidade financeira do RELGOV. Também tivemos que renumerar o Estatuto, né, devido à inclusão dos novos artigos e parágrafos, e uma medida que a gente fez no mês de março, que a gente considera o mês da mulher, foi incluir a palavra associada toda vez que a palavra associada fosse citada. Pode passar, Márcia. Aqui a gente fez um resumo das entregas em geral da diretoria jurídica, porque ficaria fadonho e cansativo se a gente passasse por todos os contratos que nós revisamos aqui dentro da diretoria jurídica. Então, a gente listou aqui alguns, os principais, para poder falar com vocês. Então, a gente revisou e firmou, né, o contrato da nova agência de comunicação, que o pessoal da comunicação vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Espaço para o Congresso Internacional, que a gente vai revisar. Toda a documentação para o livro de Relações Governamentais sobre a Ótica Feminina também passou pela diretoria jurídica. Toda a documentação para a Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Contrato com anuário origem, política de gestão de fornecedores e compras e lobby social. E a gente teve também a entrada na diretoria da Raíssa Ornelas como gerente jurídica do RELGOV, justamente porque com o aumento de escopo do Instituto também aumenta muito o nosso trabalho. Então, a gente trouxe mais uma pessoa para ajudar na diretoria jurídica, que tem ajudado bastante a gente. E a gente tem um olhar agora também sobre a questão da proteção de dados, que é uma coisa que a gente está bem atento agora e pretende trabalhar melhor no segundo semestre. Pode passar, Márcia. Bom, é isso, pessoal, aqui da parte da diretoria jurídica. Eu estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem de processos e de tudo que a gente faz, eu estou totalmente aberta para poder conversar. Todos os nossos processos são com um olhar e preocupação de que a gente siga todas as regras de compliance e que a gente proteja também quem é que está dando o seu trabalho voluntário, né, para a construção deste instituto. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Excelente. Parabéns pelo trabalho. A gente tem realmente desempenhado aí com todo afinco aí enfim, o melhor trabalho jurídico que a gente pode fazer administrativo e sem dúvida a gente tem visto aí bons resultados, bons frutos e obviamente olhando aí para frente os que vão vir. Eu gostaria de apresentar agora a Gisela, ela é a nossa diretora de comunicação e vai também apresentar aí os avanços e os ganhos aí da nossa área de comunicação nesse primeiro semestre e comentar também um pouco sobre os próximos passos aí. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Márcia, por favor, se você puder passar o próximo slide. A gente contou na nossa última assembleia que estava iniciando um contrato com uma nova agência. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para dizer na prática como foi bom o suporte da área administrativa e jurídica, de como a gente teve o apoio para fazer o edital de uma forma bastante segura, e que a gente conseguiu, de fato, contratar uma agência com um perfil específico que o Instituto demanda nesse seu momento. Então, foi uma parceria bastante fluida para a gente. Assim, a gente não teve dificuldade, empecilho, pelo contrário, foi tudo do ponto de vista para facilitar e para fazer as coisas acontecerem.
na velocidade que a gente precisava. A assessoria de comunicação, a agência Arteiras, uma agência que fica no Rio de Janeiro, algo que talvez, se a gente não estivesse trabalhando na forma como a gente está, a gente não teria considerado, né? Talvez tivesse considerado apenas agências de São Paulo, e elas têm sido assim muito parceiras, muito adequadas, e têm desenvolvido um trabalho bem bacana, que eu imagino que vocês estejam percebendo em redes sociais e vamos começar a ter mais em imprensa. Essa apresentação foi fechada aqui antes da publicação de uma coluna agora no site da Exame, falando sobre o próximo webinar que vai acontecer agora, do eixo de... Gente, eu tenho uma cola para me lembrar o nome de todos os eixos, me perdoem, de empreendedorismo e transformação digital, e saiu agora na Exame, porque esse primeiro começo de trabalho foi muito centrado em apresentar o eHealthGov como fonte, em falar dos porta-vozes que a gente tem dentro dos eixos. Então, todos os conselheiros foram muito... a gente conversou com todos para entender temas com os quais cada um se sentia à vontade. Essa coluna, por exemplo, no estado de Minas, é uma coluna que o Wagner já tem, mas que a gente trocou com ele a possibilidade da agência também apoiá-lo na construção dos artigos com temas e revisão. Então, é uma coisa que a gente tem feito e que tem dado muito resultado, e a gente imagina que vai ser, que esse trabalho de base vai ser bastante intensificado aí nos próximos meses. Márcia, por favor, se você puder passar para o próximo. Um ponto muito bacana que a gente tem, a Valéria como conselheira e eu temos discutido muito, e eu sei que é uma pauta também de todo o conselho, da gente dar voz para os associados e para as associadas, e trazer todo mundo para construir esse grande arcabouço de conteúdo, né, que o eHealthGov é capaz de produzir. Então, a gente tem portas abertíssimas para receber sugestões, coisas que a gente possa desenvolver em conjunto. Eu acho que o Marcos está aqui na Assembleia, antes de eu começar, pelo menos vi que estava aqui. Foi um exemplo super bacana que ele proativamente leu um artigo que o Fábio Rua escreveu na revista e procurou o Fábio, falou: puxa, eu quero estabelecer um diálogo a partir do teu artigo. E aí a gente entrou no jogo e desenvolveu toda uma estratégia super bacana para ele publicar esse artigo no Jota, e a gente fez uma troca aí em rede social, uma brincadeira mostrando mesmo o diálogo deles. A gente teve uma participação bastante ativa também da Weber Shandwick, que se associou recentemente e que contribuiu aí com uma série de conteúdos, a Jeffrey também. Então, a gente quer trocar com vocês e a gente quer que isso aconteça cada vez mais. Inclusive, nós estamos preparando aqui na área de comunicação uma ação para estimular mesmo a participação dos associados e das associadas nessa construção de conhecimento. É muito importante isso e é a grande riqueza, sem dúvida, do eHealthGov. Márcia, por favor, aqui muito obrigada. Nesse próximo slide aqui, a gente traz um cheirinho assim do que está acontecendo em mídias sociais. Eu imagino que todos tenham sentido a diferença. A gente está com uma frequência muito maior, a gente tem também aproveitado temas mais atuais e trazido bastante engajamento aí com assuntos que estão na pauta geral, né? E a gente teve aí um aumento bem significativo de seguidores, tanto no LinkedIn, em especial, né, no LinkedIn, e no Instagram também, aumentou muito o engajamento. A gente está começando a trabalhar com alguns posts promovidos, então está dando um resultado excelente, e a tendência aí é que a gente consiga manter essa frequência cada vez com mais assuntos e mais atualidade. Aqui até eu acho bem interessante, eu tenho
uma grande amiga que tinha esquecido que queria que ia se associar, que precisava se associar, toda hora ela ficava, eu preciso me associar, mas aí o dia a dia passava e ela começou a ver com tanta frequência o eHealthGov no LinkedIn, que ela se lembrava disso muito mais vezes, e aí finalmente tirou a associação da ideia e fez o seu, voltou a ser associada. Quer dizer, então, essa presença, essa lembrança é uma coisa muito importante para a gente. E, por último, aqui tem a última edição da revista Diálogos. Márcia, se puder, por favor, passar para o próximo. Foi uma edição que foi feita junto com o eixo de diversidade e inclusão. Foi um processo maravilhoso, assim, um bastidor invejável do ponto de vista de troca, de empatia. Foi muito bacana de participar disso. A gente fez isso com muita verdade. E uma coisa bem interessante que essa edição traz é que a gente também está começando a abrir espaço para a publicidade do eHealthGov dentro da revista. Então, a gente está trazendo anúncios do eHealthGov, o que também é uma possibilidade da gente desenvolver para outras parcerias no futuro. A revista saiu como destaque em algumas colunas, a gente está trazendo uma delas aqui, mas assim, teve um trabalho também bem bacana que continua, que está muito ativo. Era uma revista, ela tem uma perenidade grande, né? Então, ela está bastante sendo vendida para a imprensa de uma forma geral, e também mostrando porta-vozes e tudo mais. A próxima edição que a gente está começando a produzir vai ser do eixo de nacionalização e entes subfederados, e a gente também entende que esse tem sido um processo que está crescendo cada vez mais em profissionalismo e em dedicação, assim, e a gente está ficando realmente muito bom nesse capability aí de produzir revista, né, Valéria? Certeza. Só te agradecer, Gisela, e fazer um comentário aqui que eu acho que quem teve desde o início com a gente, né, que a gente fez aqueles primeiros seminários lá com os associados para definir os objetivos, eu acho que agora a gente está chegando lá. Então, lembrando que acho que a comunicação está servindo um papel muito mais estratégico agora do eHealthGov, que é solidificar o nosso papel como think tank, de gerador de conteúdo, de gerador de debate sobre a nossa profissão, e também de desmistificar, que é o nosso principal objetivo de advocacy, que é desmistificar a profissão, né? O que é o lobby, para que serve, quem o exerce, que é uma atividade legítima, e isso está sendo feito através desses canais todos de comunicação, que agora, assim, depois de um tempo que a gente teve, né, acertos e tentativas, e, né, enfim, estamos já com uma equipe e com uma forma de trabalho bem azeitada, que nos permite, então, trabalhar de uma maneira mais estratégica, que só tende a crescer. Como a Gisela falou, contamos muito com a colaboração dos associados, queremos todos dentro, né, ajudando a construir esse conteúdo. E a gente está muito orgulhoso do trabalho feito até agora, né, Amorzinho, com a Gisela, com todo mundo que colaborou, tá indo tudo muito bem, com o suporte da área também administrativa. Então, obrigada a todos, e contamos aí com a colaboração, e sempre disponíveis para conversar e trocar ideia. Obrigada. Excelente. Bem, Gisela, primeiro, muito obrigado pela apresentação. Acho que foi muito importante a gente compartilhar os avanços. Sem dúvida, a última revista Diálogo foi uma conquista. Acho que é um excelente trabalho, uma publicação extraordinária. Acho que aborda, enfim, de uma maneira muito competente, né? E, obviamente, com a participação de associados também. Acho que isso torna ainda mais especial a nossa revista Diálogo. Su, passo a palavra para você. A gente tem um merchan aí do Congresso, né? E, obviamente, a gente abre aí finalmente para dúvidas, questões. Quem ainda não votou, está aberto ainda, a última chamada aí. Por favor, exerça a sua associação e vote na melhoria do nosso eHealthGov.
E agora eu passo a palavra, então, para a Su, comentário do nosso congresso. Bom, então eu vou aproveitar e fazer aquele momento dos comerciais, uma publi. Eu vou pedir também já para criar um espaço publicitário aí para divulgação do congresso na revista. Gisela, Valéria, não poderia perder a brincadeira. Primeiro, eu gostaria de mencionar que nós temos um chairman designado para o nosso Congresso de Relações Relações Governamentais. É um congresso que nós pretendemos seja internacional, para que a gente possa trazer esse histórico de aprendizado do Instituto nas várias missões que fizemos, mas também nas parcerias internacionais que formulamos. Então, para quem é novo de Instituto, não conhece, o IHELGOV tem uma longa tradição de missões para intercâmbio de conhecimento internacional. Então, tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Bélgica, em Bruxelas, com a União Europeia, tivemos na China, mas também formulamos parcerias com os argentinos, os nossos coleguinhas hermanos. O Diego tem avançado com os nossos amigos alemães, a Juliano, como uma ótima basfiana, né, disse, vamos trazer os alemães para a conversa também. Agora nós temos uma ótima novidade, Diego Bonomo, nosso correspondente internacional diretamente de Londres, mas já tínhamos também um outro pezinho do Instituto, a nossa diretora justamente da área de entes federados, Raquel Araújo, da Noruega, provando que é possível e que ao menos esse mundo virtual nos trouxe a essa oportunidade, né? Então, deixem marcados nas suas agendas. Estamos lançando, a partir de setembro, a nossa campanha de fundraising, ou seja, lançando o patrocínio do evento. Guardem dinheiro nos seus orçamentos, sei que vocês já estão planejando. Então, a ideia é que seja um valor super justo, exclusivamente para viabilizar um projeto de conteúdo que acontecerá em 2 dias. Um dia trabalhando stakeholders internos das relações governamentais, então, como que a gente dialoga com as áreas de negócio, como que a gente dialoga com compliance, como que a gente dialoga estrategicamente com CFOs, com CEOs. Um outro dia dedicado às conversas, isso, 2022, ficou mesmo, o ano que vem, gente. Obrigada, doutora. Um segundo dia onde a gente conversa para fora com os nossos outros stakeholders, justamente no pilar de reputação. Então, a gente dialoga com o setor público, com a mídia, a forma como a mídia nos cobre, né? Não a mídia cobrindo o evento, mas um diálogo de como a mídia cobre o tema e a profissão de relações governamentais, mas também as ONGs e todos os outros stakeholders que estão aí na esfera da nossa atuação, do nosso dia a dia de trabalho. Jorge, só para o povo anotar, não era isso? 24 e 25 de março, 2022, ano que vem, peçam férias, marquem uma reunião na quarta-feira, porque no dia 23 em São Paulo, vai ser no Espaço Danchan, e a gente vai ter também a possibilidade de participação virtual, vai ser um modelo híbrido, mas se estivermos todos vacinados, vai ser muito mais divertido ao vivo, né? Então, venham participar. Fiz bem o meu merchan? É isso, Jorge? Muito bem, Selma. Isso aí, parabéns. E acho que está muito animado aí com o que vem aí para o Congresso. A gente tem uma equipe aí super dedicada que, né, já vendo aí programação, a parte de estrutura de agenda. Então, cada vez mais que a gente puder, a gente compartilha com todos. E, obviamente, nosso intento aí é ter isso tudo pronto aí o mais rápido possível para que vocês possam se programar, possam também divulgar nas suas redes, para, enfim, todos participarem aí no ano que vem. Bem, a gente abre agora, a gente tem mais uns minutinhos aí, só para avisar, a gente encerra agora às 9h50 a votação. Então, agradeço a todos que puderam aí participar da Assembleia,
exercer aí seu voto com a participação na alteração do nosso estatuto. E também deixar aberto aqui o fórum para manifestações, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, comentar alguma parte das apresentações ou qualquer sugestão também, super bem-vinda. Acho que o Antônio quer falar. Não, vem levantando a mão. Desculpe, é que eu falei oi aqui para uma pessoa, mas só queria dar os parabéns pela organização e não queria falar nada, não. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Antônio. Bem, acho que a gente passa aí, não sei se o Fábio, vocês também querem comentar alguma coisa mais para o final, mas, de toda forma, agradecer, acho que é o compromisso de vocês, né, nessa quarta-feira de manhã, desejar um bom dia, um bom trabalho, e mais por vir. Essa é a nossa vontade e nosso apetite aí para o segundo semestre. Pessoal, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, obrigada.